Olá, amigos, que Deus abençoe abundantemente a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Apóstolo Roberto Mafra, amigo que vos fala, estamos neste momento aqui no canal da Igreja Nacional do Santuário de Deus, ministrando aqui uma palavra de fé. Depois da palavra nós vamos entrar em oração, juntamente com a minha amada esposa, Bispa Jerusa Mafra. Eu quero poder atender pessoas, orar em favor de vidas, apresentar a Deus, interceder em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor venha abençoar a sua vida espiritual. Você pode entrar conosco no contato, o WhatsApp é SOS Espiritual, operadora 92 99171 2555, operadora 92 991 2555, perdão, operadora 92 99171 2555, tá bom? WhatsApp somente. E você pode também nos comentários aí abaixo falar conosco, nós vamos ler os comentários e atender, tá bom? Você, e no nome do Senhor Jesus, vamos estar apresentando em oração pessoas e vidas que querem um socorro espiritual, uma palavra, uma força espiritual através da palavra de Deus. Fé, você que está sem fé, está desanimado, oprimido, mas eu tenho aqui a palavra de Deus no livro de Daniel. Inclusive você acompanha aí que a Igreja Nacional do Santuário de Deus está no propósito de Daniel. Eu quero até ler aqui rapidamente mais uma vez Daniel no capítulo 10, que diz assim: a visão de Daniel no rio Tigre. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Então a gente sempre está realizando esse jejum para que o Senhor venha nos dar. Cada jejum é um propósito diferente, nunca será a mesma coisa, ainda que seja o mesmo jejum, a mesma fé de Daniel, mas há uma extensão muito grande de forma espiritual. E dessa vez, para que o Senhor venha nos dar visão e entendimento. Talvez você é uma pessoa que tem certas dificuldades na sua vida espiritual com o que diz respeito a saber se você é de Deus ou não, se Deus é na tua vida ou não, perdão. Quer dizer, você até tem servido a Deus religiosamente, ou enfim, indo na igreja, ou não faz mal a ninguém, como muitas pessoas. Isso são relatos de muitas pessoas que a gente convive, que chegam até nós. E como, por exemplo, olha, o que está acontecendo de mal comigo? Porque eu não faço mal para ninguém. Será que eu estou servindo a Deus de verdade? Estou agradando a Deus? Será que Deus é comigo? Eu não estou vendo o resultado de Deus na minha vida. Então são muitas questões que se levantam. Pessoas que ainda têm dúvidas. E esse jejum de Daniel é interessante você fazer para que venha cair por terra as dúvidas. Se você não estiver agradando a Deus pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, você vai descobrir. Ou se Deus é com você ou não é com você, você vai descobrir também, vai ser revelado para você. Porque não adianta nós falarmos, olha, Deus me revelou tal coisa com referência à tua vida. Assim como, por exemplo, a gente ora assim pelas pessoas, tem o maior prazer em orar. Inclusive já começamos essa transmissão, nesse canal, já falando a respeito de oração. Mas é importante não só os homens de Deus ter essa comunhão com Deus para orar em favor de pessoas, mas você também pode ter. Isso não é uma coisa que Deus deixou só para nós. Claro que tem coisas que são bem minuciosas, que é interessante, é importante a gente ter o discernimento para passar para você a fé. Então muitas são as pessoas que elas precisam ter essa comunhão com o Senhor. Talvez você ainda não tenha, e você se levanta na sua mente algumas incertezas, algumas dúvidas com referência a se Deus ele é com você ou não. Então Deus quer revelar para você. Deus quer revelar para você, como revelou aqui para Daniel. A palavra, veja, eu vou ler mais uma vez. Foi revelada a palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira
e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. É exatamente isso que a gente quer que as pessoas venham ter, a inteligência da visão. Elas venham ter uma comunhão com Deus. Elas não podem viver o tempo todo dependendo, como se fosse terceirizando a fé. Não, você tem que ter uma comunhão com Deus, uma absoluta certeza, não só por sentir, não só por ter uma experiência espiritualmente falando, mas você ter a certeza absoluta que Deus, ele é com você, meu amigo. Tem muita gente que tem dúvida, tem muita gente que vem um pensamento, uma voz diz na mente dela que Deus não é com ela, que Deus abandonou ela, sabe? Ainda que a pessoa tenha cometido pecados, eu sei, está escrito que o pecado ele separa, mas eu falo pessoas que não estão mais vivendo essa vida. Estou falando de pessoas que às vezes estão dentro da igreja, elas conhecem a palavra de Deus, mas elas ainda têm dúvida, elas têm receio, elas não têm uma certeza absoluta, e ela dá ouvido para aquela voz que diz para ela que Deus não é com ela. E a única pessoa que vai passar para você essa certeza é a pessoa do Espírito Santo. Não é o homem, não somos nós. Por isso que você tem que ter uma experiência com o Espírito Santo, um encontro com Ele verdadeiramente. A Bíblia diz aqui, no versículo 2, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, mas já desejava, não comi nem carne nem vinho entrar na minha boca, e nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. E no dia 24 do primeiro mês, estando eu a bordo do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. E o seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, seus olhos como tocha de fogo. Essa descrição também fala lá em João, no Apocalipse, a revelação que o Espírito Santo deu ao apóstolo João, mesma revelação de Daniel, essa mesma descrição também, e era o Senhor Jesus que falava com ele, o Senhor Jesus glorificado. Podemos dizer também que aqui é o Senhor Jesus, na personificação de um anjo, falando com Daniel. E se você ler os versículos seguintes, está escrito que o anjo, quando fala com Daniel, o anjo diz para ele assim, que desde o primeiro dia em que o Daniel aplicou o coração dele a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Quer dizer, a palavra daquilo que o Daniel colocou, a aplicação dele chegou no céu. E a resposta veio depois de 21 dias, porque foram 21 dias de batalha espiritual para aquele anjo entregar a resposta a Daniel. A visão que o Daniel teve, e era a visão não para aqueles tempos, mas para os dias de hoje. Era uma visão apocalíptica do que ia acontecer, que envolvia grande conflito. Então, para que você venha ter uma visão de Deus, um entendimento, você tenha comunhão com Ele mesmo, você não dependa dos outros, você precisa aplicar o seu coração, aplicar, compreender, humilhar-se mesmo perante a Deus. E você que tem dúvidas, receios, você que de repente ouve aquela voz que vem falar para você, que parece ser o seu pensamento, que Deus não é contigo, que Deus não é com você, sabe? Satanás, quando Jesus estava no deserto, vinha falar para ele, tentar colocar dúvida, bispo Jerusalém, se tu és filho de Deus, transforma. Então o diabo, ele trabalha em cima disso. Quando a gente fala essa voz, é o mal, é o diabo, é o espírito maligno, é um encosto, um demônio que fica próximo da pessoa ali, tentando entrar na vida dela, tentando entrar no casamento dela, no relacionamento dela, na vida, principalmente na vida espiritual, para ela definhar na fé. E a gente tem visto que esse período de quarentena, por conta desse coronavírus aí, tem muita gente definhando na fé. Nós temos atendido várias pessoas que estão precisando de socorro espiritual e elas procuram a nossa ajuda, a nossa oração. A gente atende com o maior prazer. Mas é importante enfatizar que você deve se esforçar e buscar e aplicar o seu coração a compreender as coisas de Deus, a se envolver com Ele, para que você não venha ser confundido, para que você não venha definhar na sua fé, se paralisar na sua fé.
Você precisa se esforçar. O único jeito para você buscar Deus é através do sacrifício. Porque o Daniel, ele fez um sacrifício pessoal. E ter uma autodisciplina em buscar Deus. Em realmente se determinar no jejum, na oração, na humilhação. Em buscar o Senhor e falar com Deus. Meu Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Me dê uma direção, me dê um entendimento. Eu quero ver resposta. Eu quero ver sinais do Senhor. É o que a gente tem feito. A gente está fazendo isso. E se você tiver na mesma fé, não que a gente tenha dúvida, não. A gente faz esse jejum para fortalecer as pessoas também. Que tem muita gente duvidosa. Tem muita gente que ainda que diga eu creio em Deus, mas não tem uma fé. Há uma diferença muito grande entre você crer em Deus e ter fé. Existe aquela fé do crer, mas existe a fé sobrenatural. Sabe, aquela pessoa que diz eu creio em Deus, mas ela murmura, ela reclama. Sabe, a pessoa que ela tem dúvida, eu acho que isso é um entendimento da parte de Deus. A pessoa que duvida muito, que ela dá ouvido para aquela voz que Deus é com ela ou não, é porque ela murmura diante das circunstâncias. Ela não coloca a fé dela para funcionar. Ela murmura, ela reclama, ela olha com maus olhos, ela desconfia. Então ela crê em Deus, mesmo assim ela crê em Deus, mas ela não tem fé, porque a fé dela fica banalizada. De tanto ela murmurar, de tanto ela reclamar, de tanto ela olhar com os maus olhos. Pode acontecer 10 coisas na vida dela, 9 foram coisas boas, uma foi coisa ruim. Ela só vai lembrar da coisa ruim, ela não lembra das coisas boas. Como se tudo na vida fosse uma perfeição, quando nós sabemos que a perfeição só é quando irmos para a glória com o Senhor. Então, analisar e pensar como é que eu tenho, qual é a minha fé, como é que a minha fé tem se colocado, como é que ela tem sido ativada. Quando é diante dos problemas, das dificuldades, é que você vai saber qual é a sua fé em Deus, o seu relacionamento com Deus. Então esse propósito é justamente para a pessoa parar de murmurar, reclamar, de olhar para trás e começar a buscar Deus verdadeiramente. E buscar Deus não só com oração, não só com jejum, mas diante das circunstâncias da vida, principalmente nos momentos difíceis. Deus, ele diz que ele é o nosso socorro, bem presente no dia da angústia. Então, quando vem o dia da angústia, o que as pessoas fazem? As pessoas que dizem crer em Deus, muitas das pessoas, elas duvidam e elas murmuram e elas reclamam, e aí a tendência é piorar, e ela sempre fica com aquela sensação que Deus abandonou ela, quando na verdade foi ela que abandonou a Deus, bispo. Com certeza, o caráter de Deus nunca é abandonado. Isso entende-se que a pessoa nunca guardou a palavra de Deus, porque no Evangelho de João fala que Deus, ele não abandona, é a pessoa que se afasta dele, é a pessoa que se desliga dele. Então, automaticamente, quando a pessoa se desliga de Deus, ela não percebe, ela logo vai acusar alguém, ela logo vai culpar alguém daquela situação, e ela não vai reconhecer que ela se afastou porque ela não guardou a palavra. Porque aquele que guarda a palavra, essa palavra sustenta ele. Por que as pessoas, elas duvidam se Deus está com ela ou não? Justamente por conta disso, porque elas não guardam a palavra de Deus. E quando a gente guarda a palavra de Deus, logo quando vem uma perseguição, uma calúnia, uma difamação, um problema, a primeira coisa que nos faz é aguentar e suportar e lutar é a palavra. Porque a gente pensa, não, mas está escrito, o Senhor disse que eu deveria ter bom ânimo, que assim como ele venceu, eu venceria. A pessoa, quando ela guarda a palavra, ela tem sempre uma palavra pronta para ajudar ela nos momentos mais difíceis, para sustentar ela no meio da dificuldade,
no meio da tribulação. Pessoas que não guardam a palavra de Deus são pessoas facilmente influenciadas pela opressão do inferno. Quando o inferno der uma pressão, elas não vão aguentar. Então, para que você seja uma pessoa que venha suportar as tribulações, as perseguições, é necessário que você guarde a palavra. Porque quando você guarda a palavra, você alimenta a fé. Quando você não guarda a palavra, você não alimenta a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. De outra forma, o Senhor diz na palavra que se a pessoa, quando ele vier na terra e ele não encontrar na pessoa fé, aí danou-se. Porque as pessoas, a maioria delas, estão perdendo a fé. Elas buscam ter fé em um aparelho, elas buscam ter fé em um amuleto, elas buscam ter fé em pipoca, em banhos, em rituais, mas elas não buscam ter fé na palavra de Deus. E o Daniel, no jejum de Daniel, muitas pessoas que não querem compromisso com Deus, quando você entra nesse propósito, elas logo vão se afastar de você. Elas vão se afastar de você, elas podem ser mais íntimas de você, mas quando você entrar no propósito de Daniel, elas logo vão querer se afastar de você, porque elas não vivem pela fé. Daniel vivia pela fé, e a fé do Daniel agradou a Deus, que fez o Senhor enviar Miguel, um dos anjos principais do céu. Esse anjo foi o anjo que expulsou Satanás do céu. A ordem do Senhor. Veja de que forma ele agradou a Deus, de uma forma tão sobrenatural. A fé dele foi tão tremenda e extraordinária. A ação dele de aplicar o coração, de se humilhar perante a Deus mesmo, foi tão extraordinária que fez o Senhor enviar do céu Miguel para guerrear ao favor dele. Então eu tenho certeza absoluta, a gente tem essa experiência na nossa vida particular, mas queremos que as pessoas também tenham essa experiência. A experiência com Deus, de saber que você está numa luta tão grande, numa guerra tão grande, mas você se aplica a confiar, aplica a esperar no Senhor, e o Senhor envia esse anjo. Nós já presenciamos isso na nossa vida e presenciamos dia por dia. Deus enviar esse anjo Miguel. Quantas batalhas, meu apóstolo, nós já vencemos e o Senhor enviou o arcanjo Miguel. É verdade, e esse jejum, esse propósito é mais uma coleção de vitórias no nosso ministério e na vida de todos os que estão na fé. Um bombardeio no inferno, estremeceu o inferno mais uma vez. E se você quiser aplicar o seu coração, aplica, ainda que você diga quando começou. Começou dia 11, mas se você quiser, nós estamos na carruagem. Já entra, embarca na carruagem, né? Já vai na fé, já se coloca à disposição. Deus, ele quer pessoas. Deus não quer pessoas preparadas. Não é verdade, minha bispa? Deus, ele prepara pessoas do jeito que elas vêm. Ele capacita as pessoas. Pois é, ele capacita os seus escolhidos. Ele não vai escolher pessoas capacitadas. Então você pode vir do jeito que você tiver, se você está disposto realmente a conhecer a Deus na sua vida, conforme o que está escrito na palavra, a aplicar o seu coração, a buscar muito mais Ele ainda. Você vai ter um encontro com Deus no final desse jejum. Você vai ter um encontro como Daniel teve um encontro com o Senhor Jesus. Você precisa ter esse encontro. Ele é pessoal. Só o Daniel viu. A Bíblia diz, bispo, que só o Daniel viu. Os amigos dele fugiram, porque era só para ele, porque só ele que aplicou. Então, se você aplicar, como a bispo falou, muita gente vai se afastar de você, vai ficar contra você. Pessoas que estão na carne, porque você vai andar em espírito. Porque para chamar a atenção de Deus, você tem que estar no espírito, você tem que estar na fé. Então, para finalizar aqui, o que acontece para as pessoas reclamar e murmurar, dizer: por que Deus não está na minha vida? É simples, é porque você não aplica a fé, você não guarda a palavra e nem pratica. Nem tampouco pratica, né? Você não guarda e nem pratica.
Porque geralmente a gente pratica a fé nos momentos difíceis. Aí quando vem os momentos difíceis, você não tem como praticar, você não tem como se defender. E aí o que acontece? Você fica fraco, fica triste, vem aquela voz e diz para você: Deus te abandonou. Deus te abandonou coisa nenhuma. Deus, ele vai agir por você quando você fizer a sua parte, colocar a sua fé em ação. Você está me compreendendo? Colocar em prática a sua fé. Buscar Deus é agora, para mais tarde você colocar a sua prática em fé, para que assim ele venha se agradar da sua fé. Porque é assim que é o reino de Deus. Você planta e você colhe. É a semeadura. Se você sacrificar as suas vontades da carne e começar a aplicar a sua fé, você vai ter o resultado. Você vai começar a buscar Deus, aplicar como o Daniel aplicou o coração dele, a compreender, a buscar se humilhar perante o Senhor. Começou mesmo, se determinou. Tem muita gente que não consegue, entra no propósito e para no meio do caminho. Por quê? Porque ainda não se determinou, ainda suporta sofrer um pouco. Então, se você diz assim: eu estou cansado dessa vida, eu quero realmente Deus. O reino de Deus é tomado a violência mesmo, a Bíblia fala. Então, se você quer violentar-se a si mesmo e começar a buscar Deus, violentar a sua carne, o seu orgulho, começar a aborrecer o seu pecado e fazer a vontade de Deus, você entra nessa barca, nessa carruagem que já está seguindo. Mas se não, você vai continuar assim, vai entrar ano, sai ano, você vai continuar murmurando, reclamando, indo de igreja em igreja, se decepcionando com pastores, se decepcionando com igrejas, com religiões. Você vai da macumba, vai na igreja evangélica, vai na igreja católica, conhece um padre, conhece um pastor, conhece um macumbeiro, vai em todas as religiões você não encontra Deus. O problema não está na religião, está na pessoa mesmo. Porque enquanto ela não buscar queimar a carne dela e entrar em espírito, ela nunca vai encontrar Deus, porque Deus é espírito. Então eu convido você a entrar em oração neste momento, se você quer aplicar o coração, e todos que estão na fé, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, nós entramos em oração, aplicando a nossa fé aqui, meu Deus, buscando com todas as nossas forças, meu Pai. Bem sabemos, meu Deus, que para te conhecer, nós não precisamos de uma religião, nós não necessitamos de homens, essa que é a realidade. Nós só precisamos da fé, meu Pai. E para termos fé precisamos obedecer, precisamos praticar aquilo que a gente conhece, a palavra. Como diz, como está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então venha, meu Senhor, sobre o teu povo neste momento, sobre a vida de todos que oram conosco. Venha abençoá-los, venha dar força para eles agora. Fale com Deus aí onde você está, não dependa só da minha oração. Busque, faça a sua parte, busque a Deus. Porque um dia que não vier um problema, se você não se aplicar, aí quando vier uma luta, uma dificuldade, quando nós não estiver perto de você, você vai acabar dizendo que nós somos o culpado da tua infelicidade. Então você tem que tomar uma decisão de ter uma comunhão com Deus intransferível e é individual. Você precisa ter uma comunhão com Deus e manter esse relacionamento. Então invoque a Ele, busque a Ele, porque os que buscam o Senhor buscam em espírito e em verdade. Fale com Deus aí de toda a força da sua alma e todo o seu entendimento. Coloque Ele como prioridade. Aplique o seu coração na fé de Daniel, que você vai ver a glória de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Isso, busque a presença de Deus. Chame a presença dEle, invoque o nome dEle. Diga: Jesus, eu preciso de Ti. Eu necessito da Tua presença, Senhor. Eu necessito do Teu direcionamento, da Tua fortaleza, do Teu poder, da Tua luz, da Tua grandeza. Sem Ti eu não sou nada. Tu és a razão da minha vida, a razão da minha existência. Tu és o meu tesouro, a minha riqueza, meu bem maior. Limpa-nos, Senhor, com o Teu sangue. Purifica-nos, Senhor, e faça-nos servos adoradores, meu Pai. Assim como o Teu servo Daniel, que aplicou o coração sem olhar, meu Pai, sem olhar para os seus perseguidores, porque existia, meu Pai, naquela época, imagine hoje, meu Senhor, pessoas que ficavam só bisbilhotando, vendo tudo aquilo que Daniel fazia, meu Pai, até mesmo dentro da própria casa dele, Senhor. Dentro da própria casa dele existia aquelas pessoas, meu Pai, que ficavam observando todos o seu comportamento, suas atitudes, para encontrar em Daniel, Senhor, algo para acusá-lo, Senhor. Mas a Tua palavra diz, ó Deus,
que não foi encontrado em Daniel nenhum pecado, nenhuma acusação. Isso o Senhor nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a única forma que o diabo tem, Senhor, é semeando fofoca, contenda, discórdia. Mas sempre ele fala de longe, Senhor. Ele inverte de longe porque de perto ele não consegue chegar perto dos servos do Senhor. Porque perto dos servos do Senhor estão os arcanjos do Senhor, que o Senhor enviou para nos proteger, nos guardar, nos livrar, nos sustentar com a poderosa mão do Deus que está vivo. Meu Senhor Jesus Cristo, assim, meu Deus, como Daniel viveu uma época de acusação, Senhor, e que buscavam brecha na lei do seu Deus para acusá-lo, para condená-lo, Senhor. Assim também vivemos esta época, Senhor. Época em que buscam acusação em nós, que buscam acusação nesta pessoa que está me ouvindo, Senhor, para acusá-la, para condená-la, muitas das vezes até mesmo de coisas que no passado praticávamos. E Satanás, Senhor, ele quer trazer sempre o passado à tona, mas o Senhor, quando nos aceitou, o Senhor nos aceitou e pegou todos os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. E se o Senhor não quer, meu Pai, lembrar do nosso passado para nos jogar na cara, Senhor, quanto mais, meu Deus, nós devemos dar ouvido para aqueles que tentam lançar sobre nós o pecado, porque nós fomos lavados pelo teu sangue, nós fomos purificados pelo sangue carmesim. Senhor, Rei da Glória, assim como tu deu vitória, meu Pai, a Daniel e envergonhou todos os seus acusadores, todos aqueles que tentavam, Senhor, encurralar Daniel com acusações infundadas. O Senhor os envergonhou e mostrou a tua poderosa mão. Assim também, Senhor, eu creio que no término desse jejum de Daniel, receberemos vitória, Senhor, e já não haverá nenhum acusador para contar nem história, porque o Senhor já tomou a linha de frente. Assim como o Senhor tomou as dores de Daniel, o Senhor toma as nossas dores e as dores desta pessoa que tem passado por uma humilhação, por uma perseguição, por uma calúnia, por uma difamação. Assim como não houve mais acusadores que condenassem a Daniel, no término desse jejum, assim acontecerá, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Receba essa palavra na sua vida. Receba essa mensagem de Deus para você. Tome posse e comece a partir de hoje a aplicar a sua fé. Comece a praticar com vontade, comece a buscar Deus mesmo. Se lance, se coloque à disposição de Deus. Diga assim: eu estou aqui à tua disposição para fazer aquilo que é da tua vontade, porque eu quero te conhecer muito mais. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos abundantemente pelo nome do Senhor Jesus. Fique todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo aí onde você está.